E, terrivelmente, há ainda esta coincidência em que, além de todos os impasses e dramas que a nossa nação já atravessa, temos agora esta moldura internacional desafiadora. Sim, Luiz, eu de fato me posicionei nos termos da Constituição. Eu sempre adoto como referência para tomar as posições políticas aquilo que a Constituição determina. E lá no artigo 4º estão plasmados os princípios que regem as relações internacionais do Brasil, entre os quais o princípio da autodeterminação dos povos. Então, não há legitimidade numa guerra de invasão, numa guerra de agressão. E essa foi a minha ponderação, independentemente de juízo de valor quanto à ideologia de A, de B ou de C, sem dúvida, nós professamos a crença de que a solução pacífica das controvérsias é o mais indicado. Daí porque, sim, me soma a todos aqueles que reivindicam o fim dessa invasão ao território da Ucrânia, que prevaleçam as negociações e que o povo ucraniano possa discernir e decidir o seu destino, independentemente de achar o presidente A, B ou C bom ou ruim. Nós não podemos legitimar invasões, porque senão nós defenderíamos que o Brasil fosse invadido. Poucos países do mundo têm um presidente tão ruim, tão desastrado, tão atrapalhado, tão vil quanto o atual presidente do Brasil. Nem por isso nós vamos sustentar, apoiar que o nosso território seja invadido, pelo contrário. Então, nós vamos corrigir isso agora em outubro. A guerra é uma crise levada à enésima potência. Por isso mesmo, é preciso que, nesse momento, os líderes das nações cumpram os seus papéis. A primeira observação, portanto, Emmanuel, é de que, mais uma vez, se evidenciou o quanto o nosso atual líder brasileiro é inadequado para o desempenho da função. Ele não cumpre papel algum, não cumpre tarefa alguma. Atrapalhado, fez uma viagem fora de hora, não se compreendeu até agora qual foi o ganho brasileiro com essa viagem. Agora ninguém sabe ao certo qual é a posição brasileira, uma posição errática, e ele vai para a praia, andar de jet ski. Então, acho que o primeiro reflexo é este. É o desprezo e falta de educação até, acho que a resposta deve ser essa, dar folga permanente a ele. Voltar ao status quo ante, o que era anteriormente, até ele ter que, mais ou menos, ocupar esta função que atualmente ocupa. Então, a primeira constatação é essa, a inadequação absoluta, inclusive no plano das relações internacionais entre o presidente da República e os desafios sobre uma grande nação, que é o Brasil, integrante dos BRICS, inclusive. A segunda observação que faço diz respeito àquilo que você indaga, os reflexos na vida cotidiana do povo. Nós temos essa política federal equivocada de paridade de preços internacional no que se refere a derivados de combustíveis e teremos, portanto, mais esse desafio nos lares brasileiros, uma vez que isso impacta na gasolina, no gás de cozinha, e nós não temos um aparato institucional hoje condizente com a necessidade de termos uma política de preços própria, aquilo que o ex-presidente Lula tem chamado de abrasileirar o preço do combustível, tem chamado corretamente nessa direção. Então, a segunda observação teremos, sim, consequências econômicas na vida do povo, na inflação, e lamentamos muito profundamente, desejamos que também, por isso, a guerra seja plenamente superada. O terceiro e último aspecto que eu aponto é que veja que a chave ideológica do bolsonarismo entrou em colapso com a guerra, porque, de um lado, eles se identificam com o Putin, talvez pela ideia de um líder viril, que é um traço do fascismo, né? O fascismo, o líder supostamente viril, às vezes. O fascismo meio que idolatra essas figuras meio messiânicas, eu diria. Por outro lado, durante anos, essa gente mais extremista andava com a bandeira da Ucrânia daqui e da colar, nos seus perfis de rede social. Então, mais uma vez, também, a terceira observação é isso. O bolsonarismo
como uma chave fracassada, porque colapsou. Eles não sabem, nem o seu líder, nem os representantes oficiais do Brasil e nem os seus seguidores mais fanatizados sabem exatamente como se posicionar, exatamente porque não conseguem encontrar uma interpretação mostrando, mais uma vez, a insuficiência, a precariedade desse acervo. Vamos fazer uma deferência. Esse acervo de, entre aspas, ideias que levou o Bolsonaro ao poder. Em torno dessas pré-candidaturas, do vice-governador Brandão ao governo do Estado e da minha pré-candidatura ao Senado. A partir daí, estamos ampliando. Nós temos outros partidos que já declararam apoio, outros irão declarar, e com isso acredito que temos mais ou menos uma definição de um dos polos da disputa eleitoral. O outro polo ainda vai se definir. Acho que mais adiante que isso deve se colocar, mesmo hoje em relação ao Senado, não há até aqui outra pré-candidatura. Claro que haverá. Então, acho que ainda teremos ainda um processo de definições mais adiante. Houve uma dissidência no nosso grupo, liderado pelo senador Everton. Nós ainda estamos dialogando, conversando. Eu próprio sou sempre um militante do otimismo, da fé, de que a gente vai conseguir, de algum modo, um entendimento, porém, mais adiante, temos até as convenções para isso, e desejo que o ex-presidente Lula tenha a maior vitória possível no Maranhão. Eu separo as duas coisas, acho que todos que queiram apoiar o ex-presidente Lula devem ser bem-vindos em todos os estados, porque precisamos derrotar o Bolsonaro e não é uma batalha simples. E, ao mesmo tempo, temos essa luta aqui no Maranhão para que nós possamos dar continuidade ao processo de mudança no nosso estado, constituição de redes inéditas de cidadania e de direitos no nosso estado. Agora, na sexta-feira, vamos inaugurar nosso 76º restaurante popular. Temos 74 já funcionando, 76 restaurantes populares, uma rede de segurança alimentar extraordinária nesse momento de grave crise, além de 22 hospitais, além de 1.400 obras educacionais, ou seja, um acervo muito vigoroso que deve ser protegido e, ao mesmo tempo, ser aprimorado em um novo ciclo governamental que eu espero seja liderado pelo vice-governador Brandão. Nós realizamos aqui, Luiz, entre obras já concluídas ou obras em curso, 10 bilhões de reais de investimento público. 10 bilhões de reais. Significa dizer que, nesse período, o Maranhão esteve entre os 5 estados que mais investiu proporcionalmente em relação à sua receita corrente líquida. E isso é possível pela probidade, pela honestidade e por você focar o principal. Saber distinguir aquilo que é o principal, que é exatamente garantir movimentação econômica e combater a desigualdade. Então, não tem, assim, algo que seja absolutamente inusitado, absolutamente inédito. O que há, talvez, é você conseguir aproximar discurso de prática. Talvez o que há de extraordinário seja isso. Você partir dos diagnósticos pré-existentes e conseguir, de fato, fazer com que a roda rode na direção correta. E foi isso que, graças a Deus, conseguimos aqui.